Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. E hoje nós vamos relembrar de grandes cantores e cantoras que fizeram um estrondoso sucesso em suas épocas. Mas creio eu que para uma pessoa comum como nós, ser esquecido é muito triste. Muitos são esquecidos depois que falecem e outros, infelizmente, são esquecidos em vida. Eu acho que é a pior coisa que poderia acontecer para qualquer pessoa, e ainda mais para um cantor, para uma cantora que fez grande sucesso, tiveram um grande talento e infelizmente foram esquecidos ainda em vida pela grande mídia, pelo grande público. Tanto é que esses cantores, quando faleceram, a repercussão na mídia foi pequena. Longe dos holofotes, foram esquecidos. E vamos relembrar com muito carinho esses grandes talentos da nossa música. Espero que vocês gostem. Vamos começar com o grande cantor Sérgio Murilo. Nós já fizemos homenagem a ele aqui várias e várias vezes. Dos grandes representantes da época da pré-Jovem Guarda, Sérgio Murilo Moreira Rosa. Nascido no Rio de Janeiro em 2 de agosto de 1941, faleceu no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1992. Foi cantor e compositor brasileiro. Ele fez parte da pré-Jovem Guarda e também integrou um grande movimento de vários cantores, como os irmãos Celi Campelo e Tony Campelo, Rony Corde, Carlos Gonzaga, que nos deixou agora recentemente, Wilson Miranda, entre tantos outros. Está aqui algumas de suas músicas, como Broto Legal, com grande sucesso. A música O Pão, que eu particularmente só conheci depois como foi o primeiro grande sucesso do Reginaldo Rossi, Pão. Gravou O Quero, também foi gravado por Carlos Gonzaga. Estúpido Cupido, gravado pela Celi Campelo, ele também regravou, entre tantos outros. Ele foi considerado o primeiro rei do rock do Brasil. Ele foi considerado o rei e a Celi Campelo a rainha na época. A sua parada na sua carreira começou porque ele entrou na famosa geladeira, com desentendimentos com a então gravadora Columbia. Ficou entre 1962 e 1964 sem gravar. Teve que esperar terminar o contrato para poder migrar para outra gravadora. O contrato dele foi engavetado porque estavam querendo realmente investir em Roberto Carlos, Paulo Sérgio, entre outros. Com o passar do tempo, ele tentou mudar o repertório, mas o tempo já tinha passado, infelizmente. Agora que vem a parte mais triste dessa história. Na época de seu falecimento, Sérgio Murilo morava com sua mãe em Copacabana. A partir de uma reportagem da época do seu falecimento, mencionou que o cantor Sérgio Murilo faleceu em 19 de fevereiro de 1992, às 4 horas e 10 minutos da manhã, aos 50 anos de idade, de atrofia cerebral e insuficiência renal em sua casa em Copacabana. Ele mergulhara numa depressão profunda. Segundo sua irmã, Angélica Maria Rosa Lemer, desde o lançamento, em 1989, de 2 discos que não obtiveram nenhuma resposta do público, ele perdeu a vontade de viver. O velório ocorreu no cemitério do Catumbi, no Rio de Janeiro. Como sempre, esse cantor estava em todas, né? Era muito solidário com os artistas também. Aguinaldo Timóteo e Eliette Veloso foram os únicos representantes do meio artístico na cerimônia. De acordo com Aguinaldo Timóteo, o comportamento tímido de Sérgio o prejudicou. Uma grande perda, realmente, e faleceu esquecido realmente o grande cantor Sérgio Murilo. Vamos relembrar agora da cantora Meire Pavão. Seu nome de batismo era Antônia Maria Pavão, mas ficou conhecida como Meire Pavão. Nascida em Taubaté, no interior de São Paulo, em 2 de junho de 1948 e faleceu em Santos em 31 de dezembro de 2008. Uma cantora da música popular brasileira e que era irmã também do cantor Albert Pavão. Ela era uma apaixonada pela música e ela entrou no meio musical justamente na transição do rock and roll de Celi Campelo para o movimento da Jovem Guarda. Foi o que aconteceu com os cantores que fizeram parte da pré-Jovem Guarda. Quando entrou o Roberto com tudo, Erasmo, Vanderleia, não é? Muitos cantores ficaram de fora da grande mídia, mas ficaram ainda gravando, né? Ela ficou conhecida como Rainha da Juventude. Só que as músicas, o repertório, até mesmo na matéria, e ela foi injustiçada pelo modo de composições. Ela gravou Lili, as músicas dela, Família Buscapé, fez muito sucesso naquela época, mas eram músicas que não entravam muito no gosto popular, como Romeu e Julieta, aquele ritmo bem rock and roll,
né, da época, um rock and roll mais dançante. Fez uma homenagem também a Monteiro Lobato, que é também da sua terra natal, e a imprensa relatou realmente que ela não teve o merecido estrelato pela falta de valorização das produtoras, das gravadoras da época. Meire Pavão faleceu no dia 31 de dezembro de 2008 na cidade de Santos, já afastada há quase na sua carreira, vivendo realmente no anonimato. Ela faleceu dia 31 de dezembro de 2008, vitimada por insuficiência respiratória aos 60 anos de idade. O sepultamento foi marcado pela simplicidade, sendo sepultada no funeral apenas com a participação de familiares e poucos amigos. A matéria do História em Evidência, um site também maravilhoso. Vamos relembrar desse também, que foi um cantor paraense e foi um dos maiores representantes do Norte e Nordeste do Brasil. Triste ter sido esquecido, né? Foi Ari Lobo. Gabriel Eusébio dos Santos Lobo, nascido em Belém, na capital do Pará, em 14 de agosto de 1930, e escolheu a cidade de Fortaleza para viver, a capital do estado do meu Ceará, minha terra natal. Ele faleceu em 22 de agosto de 1980. É conhecido como Ari Lobo, cantor e compositor brasileiro. Ari teve mais de 700 músicas gravadas por ele e outros cantores. Músicos e intérpretes, era um defensor da música nordestina de raiz. Ele tinha um estilo bem semelhante realmente ao Jackson do pandeiro, cantando derivados do baiano, do coco, os rojões. Ele lançou vários sucessos, principalmente nas décadas de 50 e 60, em seus 9 LPs, na RCA. Músicas como Cheiro de Gasolina, Madame Paraíba, os grandes sucessos Súplica Cearense, que foi gravado pelo Fagner, foi gravado pelo Luiz Gonzaga. Eu Vou Pra Lua, também um grande sucesso. Eu vou pra Lua, eu vou morar lá. Sai do meu Sputnik, um grande sucesso. Último Pau de Arara, vou embora no último Pau de Arara. São grandes sucessos. A ida dele para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, foi um convite de Luiz Gonzaga, um estilo muito parecido com o Jackson do pandeiro. Eu acho que foi isso que chamou a atenção do Luiz Gonzaga. E o Ari Lobo, nos últimos anos de vida, sofreu de um câncer, e devido a isso ele gastou tudo que tinha. Ele não tinha parentes que vivessem com ele lá em Fortaleza. Ele gastou tudo que tinha tratando desse câncer, gastando com a saúde. Infelizmente, esquecido. Morava em Fortaleza, mas as pessoas não conheciam ele como grande cantor que foi o Ari Lobo. Infelizmente, ele foi sepultado como indigente. E anos mais tarde, graças a Deus, gostaria muito de saber quem foi o responsável ou a responsável por colocar a placa onde ele está sepultado. Ele foi sepultado no cemitério Parque da Paz, em Fortaleza. Colocaram a placa, né? Inclusive o Latumba fez um trabalho fantástico, também como nós, visitando cemitérios, homenageando artistas. Então ele trouxe as imagens de onde ele está sepultado agora, já com a lápide, né, do cantor, compositor Ari Lobo. Ele que faleceu em 22 de agosto de 1980, aos 50 anos de idade, infelizmente esquecido. Mas na memória da música, para nós que gostamos da história musical, da biografia nacional, nunca vai ser esquecido. Grande Ari Lobo. Vamos falar da cantora Marisa Gata Mansa. Nós colocamos aqui vários artistas que realmente fizeram grande sucesso nas suas épocas e depois simplesmente ficaram esquecidos pelo tempo. Marisa Vertulo Brandão foi como Marisa Gata Mansa que ficou conhecida, nascida no Rio de Janeiro em 27 de abril de 1933 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de janeiro de 2003. Foi cantora e compositora brasileira. Seu apelido Gata Mansa, que foi incorporado a seu nome artístico, foi recebido pelo jornalista Djalma Sampaio, pelo seu jeito calmo de falar e suave de cantar. Ela teve grandes romances, né, na sua vida, mas ela foi casada com o grande pianista que eu quero mandar um abraço, é o César Camargo Mariano, que é um dos mestres do piano, né? Grandes composições, com quem teve o seu filho, né, Marcelo Brandão Camargo Mariano. E o César Camargo Mariano, depois de separar da Marisa Gata Mansa, ele também foi casado com a grande Elis Regina, com quem teve 2 filhos, né? Pedro Mariano e a Maria Rita, que tem a voz idêntica a Elis Regina. Ela cantou muito ao lado de grandes nomes da bossa nova, no famoso Beco das Garrafas. O seu maior sucesso, sem dúvida nenhuma, é a música A Viagem. Seu último trabalho foi em 1997, não tendo um grande destaque.
passou seus últimos anos vivendo sozinha em seu apartamento, recebendo apenas visita do filho, pouquíssimos amigos. Faleceu no Rio de Janeiro em 10 de janeiro de 2003, decorrência de uma insuficiência respiratória causada por isquemia cardíaca. Marisa Gatamansa tinha 69 anos de idade. Vamos relembrar da cantora Dora Lopes. Dora Freitas Lopes, nascida no Rio de Janeiro em 6 de novembro de 1922 e faleceu em São Paulo em 24 de dezembro de 1983. Foi uma cantora e compositora da música popular brasileira. Ela começou sua carreira escondida da sua família, que não permitia que ela fosse cantora. Realmente naquela época era muito discriminado a pessoa ser artista. Dora era balconista de uma casa de modas no Rio de Janeiro. Nos anos 40, na hora do lanche, ela fugia para participar de show de calouros. Foi então, em mais uma dessas fugidas, que em 1947 ela foi para o show de calouros de Ari Barroso, com o nome falso de Silvinha Barreto, para não ser reconhecida pela família. Após cantar Da Cor do Pecado de Bororó, recebeu 5 de Ari Barroso. Isso deixou muito emocionada, mas não sendo bastante, chega Francisco Alves, o rei da voz, com um buquê de rosas para presenteá-la, dizendo que tinha gostado muito da sua apresentação. Aí foi o começo de uma grande carreira. Ela era uma cantora à frente do seu tempo. Seus grandes sucessos foram Ponto de Encontro, a música Se Eu Morrer Amanhã Está Tudo Certo, Oração a Dalva, Com Dolores no Céu. São cantoras que ela gostava bastante, não é? Inclusive a Dalva de Oliveira, Dora Lopes, foi amiga que ficou com ela nos seus últimos momentos de vida no hospital, inclusive pedindo para a amiga Dalva de Oliveira, uma das maiores vozes da nossa música, pediu para sua amiga Dora Lopes para que quando chegasse a sua hora, a hora da sua partida, que ela fosse sepultada com um belo vestido e maquiada como o povo gostava que ela aparecesse, né? Por uma amizade incrível. Dora Lopes faleceu em 24 de dezembro de 1983, 11 anos depois. Sua grande amiga Dalva de Oliveira. Em seu velório havia poucas pessoas, que gerou uma grande indignação, realmente. O Aguinaldo Timóteo, na época, mais uma vez, o Aguinaldo presente desses momentos, e a cantora Dite Veiga, que também gravou músicas de Dora Lopes, foram os únicos artistas que tiveram presentes. Foi acompanhado de pouquíssimas pessoas, realmente, o seu sepultamento, para uma grande cantora que faleceu, infelizmente esquecida, aos 61 anos de idade. Ela foi sepultada de Paciência ou de Sulacap, que nas matérias só tem Jardim da Saudade, e no Rio de Janeiro tem 3 cemitérios, né? Tem o de Resende, tem o de Paciência e também tem o Sulacap, que é o mais conhecido. Grande perda para nossa música. Infelizmente, um grande nome da música que se vai e também foi pouco relatado na mídia. Vamos falar do cantor Gilberto Alves. Também foi um grande cantor de uma voz magnífica e infelizmente também não teve seu devido, né, sucesso reconhecido. Gilberto Alves Martins, nascido em 15 de abril de 1915, no Rio de Janeiro, e faleceu em 4 de abril de 1992, em Jacareí, em São Paulo. Ele, nascido no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, foi criado no subúrbio de Lins, de Vasconcelos. Fugiu de casa muito jovem, aos 12 anos, junto com o irmão mais velho, e passou a trabalhar como carregador de marmitas. Pouco depois aprendeu o ofício de sapateiro, passando a viver dessa profissão. Mesmo trabalhando, fez o curso secundário e passou a se reunir com os amigos às serestas, nas ruas do Meia e Lins de Vasconcelos. Ele teve uma grande amizade com Jacob Bittencourt, que é o grande Jacob do Bandolim, que recebeu uma linda homenagem do seu filho, né, que é a música Aquela Mesa, é um dos grandes sucessos. E ele conheceu grandes artistas, como o Grande Otelo, Silvio Caldas. Foi uma das grandes revelações da chamada época de ouro da música popular brasileira. Gravou grandes sucessos, como Algum Dia Te Direi, Prece a Lua, De Lanterna na Mão, entre tantos outros. Mas no final da vida, ele passou esquecido, realmente. Passou na cidade do interior paulista, Cesário Lange, onde apresentava em pequenos programas de rádio e participou de pequenos shows e cantava muito em churrascarias, né, fazendo aquelas pequenas serestas. Ele faleceu aos 77 anos de idade, na cidade de Jacareí, no estado de São Paulo. Um dos grandes nomes da nossa música, mas infelizmente esquecido pelo grande público e pela mídia. Vamos relembrar de Rinaldo Calheiros. Seu nome de batismo era Rinaldo Lisboa Calheiros. Nasceu no dia 3 de dezembro de 1926 e era sobrinho também do cantor, também alagoano, Augusto Calheiros. Teve 8 irmãos. Foi crooner
participando de programas de auditório. Ele teve também um acidente de motocicleta, passou por 4 cirurgias e ficou 2 anos hospitalizado em recuperação. Aí veio sua grande oportunidade. Ele era contratado pela Rádio Poti e passou a cantar por todo o Nordeste. Em 1955 ele foi para Recife participar do aniversário da Rádio Tamandaré e recebeu um convite para ir para a capital do Rio de Janeiro. E logo gravou seu primeiro disco pela Mocambo e depois Columbia. Interpretou a música Se Eu Fracassar, entre outros, mas sua vida realmente mudaria veio com a sua parceria com a cantora Silvana. Ele estava participando do programa Clube dos Artistas, o saudoso Ayrton Rodrigues, esposo da queridíssima Lolita Rodrigues, que nos deixou recentemente, na TV Tupi. Ele estava gripado e sugeriram que ele fizesse um dueto com Silvana para aliviar a sua participação. Gostaram tanto que na semana seguinte Ayrton Rodrigues convidou a dupla para fazer outra apresentação. E aí, gostaram tanto da apresentação dos dois que se tornaram uma dupla de grande sucesso naquela época. Felizmente, afastado mais de 40 anos dos palcos, Rinaldo Calheiros faleceu no dia 5 de maio de 2014, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele tinha 88 anos de idade. Era conhecido como a voz que emociona. Vamos relembrar do cantor Giancarlo, nascido em São Paulo no ano de 1943 e faleceu em Campinas, interior de São Paulo, em 2 de julho de 2013. Foi cantor e instrumentista brasileiro. Ele fez da Jovem Guarda. Naquela época, era muito comum os cantores mudarem seu nome para parecer que eram cantores internacionais. Inclusive o Fábio Júnior fez isso, né? Entre tantos outros cantores. Ele se apresentava com nomes. Primeiro como Michael Davis, onde ele gravou a canção Manota Song, que foi tema do jornal Hoje e da novela O Semideus, e também Edward Cliff. Fez bastante sucesso naquela época, mas infelizmente faleceu no ostracismo. A partir de 1975, ele passou a integrar o movimento religioso católico de evangelização, ministrando palestras e se apresentando, mas longe do sucesso obtido nos anos 60. Inclusive, ele participou do show de comemoração dos 30 anos da Jovem Guarda, no ano de 1995. E ele faleceu aos 70 anos de idade e morava em Campinas e fazia pequenos shows e apresentações. No dia 2 de março de 2013, aos 70 anos de idade. Vamos relembrar agora da cantora Morgana, Fada Loira. A história da Morgana também é uma história muito triste. Nascida Isolda Corrêa Dias, em 2 de agosto de 1934 e faleceu em São Paulo em 17 de janeiro de 2000. Ela começou a carreira como cantora lírica, na qual obteve êxito durante 7 anos. Em 1958, ela passou a se dedicar à música popular, inicialmente se apresentando como Morgana Sintra, obtendo imediatamente grande sucesso. A música Serenata do Adeus se tornou um dos hinos na sua voz. Gravou também Mais Brilho nas Estrelas, O Hino do Amor, que é uma versão de Edith Piaf, Arrependida, Canção da Tristeza, Conselho, entre tantas outras marcaram a sua vida. E no auge da sua carreira, ela abandonou tudo e foi morar no exterior com o seu esposo da época. Largou tudo, o auge, realmente ela estava, como se dizia naquela época realmente, na crista da onda. E montaram uma rede de pizzarias ao lado do seu esposo. E aí a Fada Loura simplesmente foi apagada da história e esquecida. Anos mais tarde, já separada, ela faleceu de forma muito triste, aos 65 anos de idade. Infelizmente, tentou tirar sua própria vida e ela foi socorrida e levada ao hospital. Ao passar a anestesia e ela despertar, percebeu que estava ligada a aparelhos. Infelizmente, Morgana arrancou os tubos que mantinham-a viva e faleceu ali mesmo. Ela foi sepultada no cemitério da Quarta Parada, em São Paulo. E pouco foi falado da grande Fada Loira Morgana, porque ela abandonou tudo no auge, uma carreira que poderia ser mais promissora, e faleceu esquecida. Triste história. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar da cantora Esther de Abreu. Esther de Abreu Pereira, nascida em Lisboa, em Portugal, em 25 de outubro de 1921, mas foi radicada brasileira. Após consolidar sua carreira, vencendo concursos, excursionando por Portugal, veio ao Brasil em 1948 fazer uma temporada no Copacabana Palace, que era o auge das festas naquele tempo. E ficou em definitivo no país, tendo contratada pela Rádio Nacional. Ela era irmã também da grande cantora Gilda Valença, que nós também já falamos aqui no nosso canal. Era uma cantora de uma boa voz,
e de uma grande beleza, sendo uma das mais conhecidas durante a década de 50. Mas músicas como Só Ficou Saudade, Foi Deus, Nem as Paredes Confesso, a sua interpretação também é marcante, mas ela também parou muito cedo a sua carreira. E por isso, naquela época das marchinhas de carnaval, dos baiões, dos samba canções, com a mudança da música, realmente com a entrada do rock, da jovem guarda, de outros estilos, os grandes cantores foram perdendo espaço nas rádios, nas TVs e simplesmente ficaram esquecidos os grandes cantores, grandes nomes. Esther de Abreu faleceu no Rio de Janeiro em 24 de fevereiro de 1997, aos 75 anos de idade, tendo uma filha, Maria Manuela, a qual eu quero mandar um abraço. Então, esse foi o vídeo de hoje, relembrando cantores que infelizmente foram esquecidos ainda em vida. Mas são histórias sempre incríveis que não são contadas normalmente aqui na plataforma do YouTube. Então, obrigado a vocês pelo carinho, a todos vocês que admiram o nosso trabalho e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá!